Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo. Benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje, traremos questões ligadas ao agronegócio, em especial abordaremos a questão da securitização que é tão esperada por aqueles que sofrem e sofreram, né, em relação às questões climáticas ligadas ao agronegócio. Dentre os nossos convidados no programa de hoje, temos o Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo e produtor rural. Também Viviane Quevedo, vereadora do município de Quevedos e também produtora rural. E também Lucas Londero Schaeffer, produtor rural. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem, gente, dando de início já, essa temática já foi abordada em um outro programa, porém me lembro que naquela época nós tínhamos pelo menos era mais evidente uma pressão, né? Na maioria dos municípios havia, nos pórticos dos municípios, os trevos de acesso aos municípios, os agricultores de uma forma mais coesa, cobrando das autoridades essa questão da securitização. E aí já te dou a palavra, Lucas. Como é que está o movimento da securitização? Como é que está o engajamento dos políticos em relação a essa pauta do setor primário, especialmente aqui do Estado? E como vocês estão vendo essa questão da securitização? Assim, sobre a securitização mesmo, o projeto que a gente estava pleiteando e batalhando, eu acredito que esse ano a gente não vai sair, nem com esse governo vai ter uma solução definitiva. O que está vindo são soluções paliativas, ainda está na promessa, ainda que foi anunciado na Expo Inter. O agricultor ele deu uma desmotivada, assim, porque o governo sempre vai tentar nos ganhar no cansaço, e é isso que o pessoal foi perdendo a esperança, achando que não ia vir nada, enfim. Passou o projeto 5122 na Câmara de Deputados, é um projeto que não é a securitização, mas daria um fôlego um pouco melhor para o produtor, mas ele chegou no Senado e barrou lá. No Senado não andou mais, o presidente Davi Alcolumbre, ele só vota com o apoio do governo, se tiver o apoio do governo federal, ele bota para votação, coloca o projeto em pauta, mas está lá o projeto parado e não andou mais. Então, essas promessas acabou, como é que eu vou dizer, desmobilizando um pouco o agricultor, que já faz tempo, já faz desde o ano passado, 15, 16 meses, o produtor mobilizado, indo em manifestação e mobilização, acaba se tornando cansativo até para o produtor, e o produtor sem dinheiro também. Tem muito produtor que não tem condições nem de botar o diesel para ir, a gasolina para ir até a manifestação. Então, a manifestação acabou perdendo força por causa disso. Na Expo Inter a gente teve o anúncio de uma medida provisória aí, do governo federal, o que tem o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo é que a medida provisória ela já se torna lei no momento que ela é anunciada no Diário Oficial da União, e isso aconteceu. Só que falta a resolução do Conselho Monetário Nacional para entender a questão de juro, questão de prazo, como é que ela vai operar no banco aí, como é que vai chegar para o produtor. Essa resolução tinha sido prometida para a semana passada, não saiu, e a gente tem a promessa que ela era para sair ontem ou hoje. Então ainda está na expectativa de ter o anúncio dessa resolução do Conselho Monetário Nacional para aí sim entender a medida provisória e ela trazer esse fôlego, pelo menos momentâneo, para o produtor, onde que dá um prazo de 8 anos,
pagamentos, um ano de carência, a primeira parcela começa a pagar em 2027. O problema que a gente tem visto aí são os juros, que estão de Pronaf 6%, Pronamp 8% e demais 10%. E aí tu tem limites por CPF, Pronamp 250 mil, Pronaf 250 mil, Pronamp 1,5 milhão e demais 3 milhões. Acima desse teto de dívidas aí, o pessoal vai poder alongar aí a juros livres. E estão falando em Selic mais 4%. Então é um juro elevado para uma dívida muito grande. Então o que a gente diz assim, é mais um fôlego, uma solução para o banco, para as instituições financeiras aí, em especial o Banco do Brasil, que é uma inadimplência recorde na carteira agro aí, do que para o produtor. Então a gente vê que essa medida provisória, se ela realmente vir como a gente está esperando, é um fôlego para esse ano, e para o ano que vem, em 2027, com certeza vai estourar de novo aí, o problema. Perfeito. Perguntar também para Viviane Quevedo, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Lá no município de Quevedos, lá, como é que vocês veem essa questão da mobilização do setor primário, especialmente daqueles que vivem exclusivamente no setor primário? Não sei se puder falar um pouco para o nosso telespectador, qual é a realidade do município, da economia do município de Quevedos? A nossa economia é baseada na agricultura, né? E hoje, com a situação que a gente está vivendo, assim, está ficando cada vez mais complicado, né? Porque o nosso município é um município pequeno, então tudo que deixar de vir de arrecadação, né, dificulta bastante. Nossos produtores ali, a maioria também está com a corda no pescoço, como se diz, né? Estamos muito endividados, nossos créditos estão cada vez diminuindo mais. Essa medida provisória que vem, como diz o Lucas, ela vai ajudar, mas não vai resolver. A gente só vai empurrar mais um ano, e o momento que estourar, não se sabe para onde que se vai, né? Nosso endividamento é alto, o banco quer garantia real, muita gente não tem. Eu mesmo, como produtora rural, 100% arrendatário. Então, as garantias, não temos mais limite, né? Para financiamento, os bancos já estão cortando os financiamentos, CPF já estão indo quase para o negativamento, e não é só nosso caso, como de muitos agricultores, lá em Quevedos a gente tem bastante, assim, então tá bem difícil, desestimulante, bem desesperador, sabe, ninguém mais sabe, mas tá se perdendo a esperança. Porque enquanto não mudar essa política aí, não mudar governo, e que a gente tenha a securitização, que é o que daria um fôlego, né, que a gente poderia começar a produzir novamente, a trabalhar, é o que a gente sabe fazer, sabe trabalhar, não tem muitas esperanças, sabe? Esse empurra de um ano para o outro não está nos resolvendo, tá nos afundando mais, porque cada vez a gente toca para frente, o juro cada vez vem mais e tu não consegue pagar e vai juro sobre juro, e tá levando todo mundo à quebra total mesmo, né? Entendi. E Mardônio, como é que tu vê isso? Tu que é eu sei que o Mardônio, ele é um guru da lavoura, né? Sempre ensinando todos os telespectadores aqui. Eu já tive a experiência de ter contato com alguns telespectadores que dizem que quando o Mardônio fala, é quase que uma aula, né? Em relação e é também um alento. Agora você exagerou. Rafael Barreto Pérez, é uma alegria estar aqui de novo mais uma vez. O Lucas Londero Schaefer, né? Londero, que é de Ivorá, o que fez o café Arovi foi o Londero, né? Arovi, Ivorá virado, né? Ivorá, Arovi. E aí a Quevedo, da Igrejinha dos Quevedo, Igrejinha 1820, a Revolução Farroupilha foi 1820 a 1830, 1830 a 1820 a 1830, e a Igrejinha lá está 1820. Foi colonizado pelos tempo dos jesuítas, né, e foi a época enfrentou a Revolução Farroupilha, aquela região lá, né, aqueles muros de pedra, não tinha arame para fazer mangueira. Então um município histórico, né, que primeiro pertencia para Júlio, que nem Imperial Grande, Ivorá se emancipou. Então Júlio já tem uma queda de arrecadação de quase 1 milhão por mês, né? 10, 12 milhões por ano. Mas o efeito desse ano vai dar o ano que vem. Então você, como vereadora, sabe bem isso. Mas o que eu vejo, assim, construindo o lado bom disso tudo, todos os países, as pessoas que foram forjados na dificuldade crescem. Isso aconteceu com a Revolução Americana, na Guerra Civil lá, que dizimaram um monte de pessoas. Depois veio o Hiroshima e Nagasaki, o exemplo lá na Segunda Guerra Mundial, e aqui na Revolução Farroupilha, por isso falei da Revolução. Então o padre Luizinho, como padre historiador, dizia: senta aqui, Neno, filho, senta aqui.
Povo sem história é povo sem cultura. E o que a gente precisa é cultura. E você, como vereadora, sabe, isso aí tudo é um problema estrutural que vem desde o Irineu Evangelista de Souza. Quem foi Irineu? Vocês assistem o filme. Vou botar aqui, Rafael, para ti também, tu como advogado, o Lucas, a Viviane pega o imperador e o rei. É o mesmo que está acontecendo agora, a mesma coisa. Isso foi em 1850. Ele faleceu, acho que ele é de 30 e poucos, e faleceu em 88. Foi o ano que foi a abolição da escravatura. Ele era contra a escravidão e ele fez o estaleiro, né? Depois ele foi promovido a Barão de Mauá, mas ele é gaúcho de Arroio Grande. Com 5 anos mataram o pai dele, ele ficou 2 anos fazendo as atividades e a mãe casou de novo. E a condição é que ela não podia ter um filho do primeiro casamento. Aí foi com um tio no Rio de Janeiro. E lá ele cresceu na dificuldade no meio. Com 15 anos ele estava negociando e foi o homem mais rico do Brasil. E ele só foi mal por inveja. Ele foi o fundador do Banco do Brasil. O fundador. E os caras quebraram o Banco do Brasil. Porque Dom João VI fez um banco e foi para Portugal, o banco quebrou. Daí ele fez o Banco do Brasil, que está até hoje. E os caras fizeram de tudo para... E só porque ele pegou a estrada de ferro, quando foi fazer a estrada de ferro, né, de São Paulo até uma cidade do Rio de Janeiro até São Paulo, ele fez a estrada de ferro Petrópolis, a navegação. Aí ele disse que o ouro não vai ser a riqueza, vai ser o ferro. Os caras disseram, o ouro o Brasil já tentou e não conseguiu, vai ser o ferro. Aí ele foi para a Inglaterra, ele conheceu o inglês, estudou inglês, foi para lá, chegou e botou toda a tecnologia. Aí, como ele tinha 115 milhões, 120 mil contos de réis e o governo do Império tinha 97. 115 para 97. Ele era mais rico que o Império. E aí, quando ele foi fazer a primeira estrada de ferro, ele pegou uma pá de prata com os diamantes e disse: o primeiro dormente vai ser colocado pelo imperador Dom Pedro II. Aí os viscondes que estavam, que nem está acontecendo agora, vão lá e disseram assim: isso é uma humilhação para ti. É uma humilhação tu pegar isso aí. Aí o que fez? Começou a boicotar ele. Aí essa navegação que ele fez lá, que ele botou para produzir os estaleiros, que ele fez o navio e tudo, da fortuna, 230 mil cabeças de gado, tudo. Aí ele quebrou, foi e disse para o imperador, disse assim: o senhor entendeu mal. E ele tentou ainda, depois ele ficou visconde, ele tentou fazer o fio, ele fez o fio do telégrafo por baixo do oceano, ligou. O navio é 30 dias para vir e 30 dias para voltar. Chegava a mensagem instantânea. Ele fez com o dinheiro dele. É um cara que fez para o Brasil. E o que foi? Foi condenado pela inveja do pessoal. Então o que está acontecendo agora também, condenando pessoas inocentes que estão lutando, e isso ele sofreu. E ele ficou 10 anos para pagar as dívidas, vendeu tudo e veio aqui, e ele morreu, tinha 600 mil hectares. Hoje, se pegar a área do arroz, dá 50% de todo o arroz do estado do Rio Grande do Sul. E criação de gado. Ele voltou, não a fortuna que ele tinha antes, mas passou a ser de novo um dos homens mais ricos do Brasil. E morreu 3 meses antes de ter a independência, né, que Dom Pedro II depois foi feita a independência, foi em 89, daí passou a ser república. E ele conseguiu ver a abolição da escravatura, que ele era abolicionista, né, que era a favor da abolição. Então esse exemplo que tem aí, que sempre desde aquela vez eles tinham inveja. Então porque disse assim, o pessoal, os caras que estavam juntos diziam assim: tu vê, eles estão dizendo que o senhor é o imperador, ele é o rei. E ele não disse nada. E quando ele chegou no final, o imperador entendeu. Tudo que eu fiz foi para ajudar o Brasil. E eu vou ir... Não, mas depois você volta aqui. Eu não vou voltar, eu vou ter que me preocupar a fazer dinheiro para pagar os compromissos que eu tenho. Vendeu até as joias, tudo da mulher. Ele teve 10 filhos. Né? Então, assim, é um filme para o imperador e o rei. Você vê o que está acontecendo hoje. E o que acontece? Dentro do Congresso que tinha lá, dentro do Congresso, ele chegou a ser deputado também, ele viu o que tinha, e aí ele quis fazer um Brasil melhor. Ele botou iluminação a gás no Rio de Janeiro. Ele fez a primeira estrada de ferro. Ele foi lá, buscou tecnologia e fez. Aí quando os ingleses que ele tinha pegado o dinheiro para fazer meio a meio, ele botou os 80 mil contos de réis e o inglês não botou a parte dele, que era 16 o custo. Aí foi o julgamento. E no julgamento veio um cara de lá e chegou e deu uma mala de libras. Diz, do parte, porque ele sabia, era um cara muito correto.
E aí o cara julgou, não, aqui passou, tu vai ser julgado lá na Inglaterra, eles que vão julgar. Ele foi para a Inglaterra para julgar, tinha expirado o prazo. Aí não tinha mais tempo hábil. Aí ele teve que... Esse aí deu baita prejuízo para ele. Aí o Banco Mauá foi mal e o Banco do Brasil foi mal. Eles fizeram tudo para quebrar, para prejudicar toda a economia de um país. E hoje, assim, o que estão fazendo com a agricultura é isso aí. Então não dá para esperar. Mas o que eu vejo, Lucas, Viviane, Rafael, o que eu vejo, assim, que a gente tem que fazer... A nossa moeda, nós temos que fazer a nossa moeda, que é a soja. Isso aí... Tem males que vêm para mim, não quero ser mal interpretado nisso aí. Mas, por exemplo, você pegar hoje, se sai 3.500 por hectare que fosse financiar, o cara faz e paga o custeio velho. E tu prorroga em 3, 4 anos, tu vai ficar com uma dívida de 25%, que seria com o juro já está em 4 e pouco, porque o juro é alto, então dá 1.000. Tu pega 3.500, mais o juro vai para 4, mais 1.000 dá 5. 5 dá 40 sacos por hectare. Tu tem arrendamento de 10, tu tem que colher 50 para empatar. Então, é negócio. O cara fazer uma tecnologia mais baixa, começar a trabalhar com as próprias pernas e pegar e fazer o quê? Que nem o Mato Grosso faz. Que ele faz o que o Mato Grosso? Faz uma CPR, tu trava o soja 132, 133 e trava o produto tanto. Aí o teu produto é soja. Quando tu é boi, o teu produto é quilo de boi, arroba de boi, ou é pé de alface, ou é cenoura, ou é qualquer coisa. Nós temos que nos conscientizar que nós temos que fazer com as nossas pernas. E você, como vereadora, eu vou dizer, já me alonguei bastante, Rafael. Não fica triste, só para completar. O mal que tem hoje, o Congresso poderia derrubar um monte de coisa no país, melhorar um monte de coisa. Só que lá tem 514 deputados. O Lucas foi lá e vê. Por exemplo, isso aí é certo assim. Por exemplo, Quevedos precisa de um hospital. Não tem hospital. Não. E tem uma cidade que o deputado fez 2.000 votos. Aí ele vai lá dar uma emenda para fazer uma estrada do nada para lugar nenhum. Para fazer aquela estrada, fazer calçamento, que o cara que vende as pedras tem uma comissão em cima, o outro que vende, não sei, o calceteiro ganha. E as pessoas estão morrendo lá em Quevedos por não ter hospital. Sim. Então não funciona a emenda parlamentar. Agora, para não aprovar o projeto da securitização, o projeto que tem, ele fez essa medida provisória falcatrua aí, mas ele vai fazer assim, vocês não vão ter emenda parlamentar se vocês não aprovar. E pega aqueles deputados que estão lá, naquele povo que está viciado e são eleitos através das emendas parlamentares, eles não vão aprovar. E os que saem, eles ficam mandando, porque eles sabem que ele está com o rabo preso de cada um. Então, infelizmente, não dá para esperar nada dessa gente. Falei bastante, Lucas, agora tu fala um pouco para não só ficar aí no compromisso. Eu concordo com o que tu falou, tem coisa... tem que pegar esse limão e fazer uma limonada. A gente tem que nem tudo é crise, nem tudo é o lado. A gente tem que ver o lado bom dessa crise que a gente está aí. A gente via muito num oba-oba, o produtor gastando, não olhando o preço de máquina, não olhando o preço de arrendamento. E aí a gente tem que fazer a meia-culpa também e tentar evitar que daqui, se a gente não fazer o dever de casa e não botar as contas em dia, não ver o que pode fazer, o que pode gastar daqui 3, 4 anos, 5 anos, pode ser a securitização, o alongamento que for. A gente vai estar na mesma coisa, na mesma M aí, né? Então, o que eu vejo, na Expo Inter, eu já conversei com o pessoal aí, o preço das máquinas já caíram 15%, 20%, então, e vai cair ainda mais, porque a crise está só começando, se vai 3, 4 anos de safra boa para entrar nos trilhos de novo, a gente tem que ver a questão de um seguro, desmancharam com o Proagro, o produtor só assistiu, só olhou e não fez nada, isso que também, que eu digo assim, essa questão do pessoal se revoltar, se impor, sabe? O pessoal só aceita, vê a coisa, vê a notícia, vê o que estão fazendo e só aceita quieto, né? Então tem que começar a pressionar seu deputado, seu vereador, seu prefeito. E Lucas, mas é assim, ó, por exemplo, como veio na safra 2020-21, que deu aquela safra, o soja, os insumos foram comprados a 80 e o soja foi a 150, 160, o que acontece? Começou a sair 4.000, porque se tivesse dado a safra boa, o Mato Grosso também tem o campeão de RJ, mas, por exemplo, se tivesse dado a safra boa, tu colhia 50, nós teríamos um problema igual. Sim, exatamente. Porque não tem... o problema, assim, a gente tem que se conscientizar que é pelo que tu gasta, não pelo que tu ganha. Então, hoje em dia, por exemplo, assim, o que nós temos que calcular? Se plantar o trigo, ficou adubo do soja, que não desmanchou, botando um nabo forrageiro, o soja colhido cedo dá para crescer para plantar o trigo final de maio, junho. Tu botar e fazer uma planta praticamente sem adubos, bota ureia, bota o fertilizante foliar e dá 40 por hectare a 70, são 2.800. Tu gasta
1.400, sobra 1.400. Então 1.400 dá mais do que botar gado, dá 1.400, dá para pagar o arrendamento quase de uma parte do terreno. Então tem que fazer cálculo. Então hoje não é assistência técnica. Os caras pensam assim, assistência técnica, contratei um cara do 30 kg de soja e ele tem vergonha de falar o negócio. E o que tem? Vai chegar um ponto da pessoa 20%. Hoje arrendamento para dar 20%, o cara tem que colher 100 sacos de soja para dar 20 sacos. Então não dá para pagar 20 sacos. Tem que pagar, se tu colher 60, pagar 12. 20%. Se tu colher 50, pagar 10. Então seria 20%. De 15 a 25, uma terra top, que está no lado, uma terra boa, tu pagar 25%. Isso, só que o produtor vai lá, quando ele vai arrendar a terra, ele não fala nada pro cara, porque o vizinho pode me tirar. Tem que parar isso aí que tem. Então o cara, assim, isso é a cultura que eu falei, que o Barão de Mauá, por exemplo, Evangelista de Souza, né? O que ele fazia? Ele não tinha essa maldade, ele era um filho primogênito, o mais velho geralmente ele é inocente, ingênuo, ele fez um baita administrador e os caras liquidaram com ele por esse conluio que teve. Então o que eu digo assim, a pessoa tu tem que fazer matemática a coisa. E às vezes tu trabalha e não fecha a conta. E cada um faz por si. Os deputados que estão fazendo isso aí, eles querem o voto. Eles querem isso aí. Ninguém faz nada para os outros. Mas dá graças a Deus ainda, você tem gente que faz para ti. Seja honesto. Porque tem um ditado que diz, quem faz para si, faz para os outros. Isso pra ver. Faz pra ti, tu faz pros outros. Tava conversando até antes ali, daqui a pouco o pessoal vem aqui, vamos investir pra colher 70, 80, mas aí tu gastou quanto? 55, 60, 65 sacos, te sobrou quanto lá no fim? Aí daqui a pouco nem tu vem falando, vou fazer um arroz com feijão, vou gastar 20, 25 sacos, sei lá, eu vou colher 40. Me sobrou mais do que, né? O grande que o pessoal tem que ver. endividamento nosso foi isso, né? Foi a esperança dessa safra agora, 24, 25, a gente colher melhor, né? Nós mesmos nunca tínhamos feito agricultura de precisão, fizemos agricultura de precisão, investimos o que tínhamos, porque tinha uma esperança. E aí veio a seca, acabamos colhendo muito mal, não pagamos nem a metade do custo e o endividamento só dobrou, né? Então, e aí o arrendamento, tu tem o arrendamento, o proprietário da terra também sobrevive, né? Precisa sobreviver. E se tem uma outra pessoa que está oferecendo um pouco a mais, ele vai te tirar. Então, para te não perder, quem é 100% arrendamento acaba pagando. Então, isso tudo é uma bola de neve e é uma coisa que vai inflacionando cada vez mais. Mas eu digo assim, nos 39 anos eu trabalhando, você 39 anos, já pensa assim, quando eu fiquei os 14 anos na cooperativa, sempre o cara trabalhando noutra empresa te dá o foco. Nesses 14 anos eu vi gente assim, um pessoal assim, quando soja produzia 25, 30 era bom. Aí quando deu a transgênica, a primeira, as outras convencional, o soja de 1,5 m de altura, 40. A transgênica, aquela 6.001, a primeira, veio 60. E eles tentaram proibir. Aí foi uma grande briga para conseguir a liberação. Mas o que acontece que eu vi? Tinha uns produtores lá da Nova Palco da Assistência. Não, nós aqui, a gente colhe 25, mas nós botemos boi engordar. Nós temos boi. Na época, depois tinha que lavrar a terra igual, para fazer. Mas o boi salva nós, então nós colhemos 25, tem lucro. E aqueles caras que queriam colher 35, eles gastavam demais, não botavam boi porque ficava melhor de lavrar, mas não tinha lucro. Tu sempre tem que ter o foco no dinheiro. Então, o dinheiro com a tua produção é em sacos de soja, em quilo de boi, isso que eu digo. E nós estamos focando muito nos bancos. Então tem que esquecer o banco está aí quando tu precisa, porque o banco eles têm que apresentar resultado, eles querem vender consórcio, e aí o consórcio tem lá, uma promoção de 15% de taxa de administração vem para 10%, mas eles botam 20% de seguro em cima do teu consórcio. Então tu ganha 5 e perde 20. Então é tudo assim, tem que ser muito consciente. E vocês como vereadora, vocês têm assim, vereador tem que manter, por exemplo assim, a esperança lá na Câmara dos municípios vai cair a arrecadação sempre um ano depois ou 2. Sim. Então para recuperar isso aqui, quando fizer a safra boa, não vai vir no primeiro ano, vai vir no segundo ano. Exato. Então a crise está para vir no ano que vem da repercussão desse ano. E tem que estar muito consciente disso. É bem isso aí mesmo. É a mesma coisa que a gente diz da parte da agricultura, né? Ali, quando a gente colhia 30 sacos, não estava assim. Nós estava muito bem. A gente tinha um padrão de vida, a gente vivia diferente, né? Tava bem mesmo.
E agora, com o que a gente quer colher 60, 70, acabamos Isso, endividados. só para tá na hora agora de fazer só para fazer um comentário assim, aí eu vim até vendo assim a dívida do Brasil em comparação do ano passado, agora do mês de julho e agosto, deu 66 bi, e o ano passado no mesmo período deu 21. Ela triplicou, porque gasto público desenfreado. A economia tá maravilha, não tá. Hoje, se o juro, vamos supor assim, ó, Lucas, só para terminar, desculpa, Rafael, mas eu tenho que dizer assim, ó, hoje, se fosse assim, o juro vem para 10, juro normal, para qualquer produtor 10, e vai fazendo a securitização 6. Quem é que pega o dinheiro? Diz, Lucas, quem é que pega o dinheiro? Quem tem poder capital. Não, quem pega o dinheiro é o próprio governo, para pagar as contas públicas. Aí que tá. Por que o presidente dizia pro Campos Neto baixar o juro de 12 para 11? Para eles pegar o dinheiro. Agora tá o Calípolo, tá 15, tá bom. Sim. Mas eles mesmos pegam o dinheiro porque eles têm que pagar o rombo deles, para pagar o juro da dívida. O PIB, 77%, fora o juro, está comprometido com a dívida. 77%. Então não tem como um país ir para frente quando tu compromete 77% do PIB com a dívida. Nem dá para falar mal, mas... Tá. Vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos na sequência do programa. A saúde do seu motor pode definir o sucesso do seu negócio. E para cuidar bem do seu veículo a diesel, a Oneide Diesel Center está ao seu lado. Aqui garantimos que seu veículo esteja sempre pronto para rodar, para que você não precise perder tempo e nem dinheiro. Com mais de 20 anos de experiência, oferecemos mão de obra especializada, atendimento rápido e confiável, segurança e as melhores peças do mercado. E o melhor, somos parceiro Bosch. Isso traz mais tecnologia e confiança para cada serviço. Aqui nós trabalhamos com injeção eletrônica e mecânica, diagnóstico de motores, vendas de turbinas e muito mais. E se precisar, buscamos um motor na sua propriedade, arrumamos e devolvemos prontos para rodar. Seu motor merece um melhor cuidado, e o melhor cuidado é o Oneide Diesel Center. Venha nos visitar e descubra como podemos manter seu motor sempre em movimento. Afinal, o Oneide Diesel Center é energia que movimenta. Estamos te esperando. Marque seu diagnóstico agora ou venha nos visitar. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine.
retornamos do nosso intervalo e agora também contando com a ilustre presença de Edson Tovar, produtor de soja no município de Quevedos, Rio Grande do Sul. Edson, seja bem-vindo. E nós falávamos agora, o Mardoni falava sobre a questão do gasto público, né, o inchaço do governo atual e o quanto isso tem comprometido a questão da economia de uma forma geral, porque quando nós falamos sobre crédito, certamente, para além da questão de que muito se fala sobre a questão de uma ideologia, de uma possível de políticas contrárias ao setor primário, contrárias ao agro, por entender que boa parte dos agricultores não coadunam com parte do que se prega pelo governo federal, né? Nós temos essa questão do crédito, né, reduzido, e muito se dá também por conta do inchaço do governo. Não há dúvidas de que o governo tem feito gastos consideráveis em áreas que ele considera importantes, mas é importante nós debatermos sobre essas questões, porque ano que vem é um ano de eleição, né? Possivelmente isso seja uma pauta. Nós falávamos fora do ar de que muitos dessas pessoas que vivem de assistencialismo é um voto praticamente certo. Então, não, pelo menos ao meu sentir, não me causa surpresa se nós tivermos uma reeleição do atual presidente, porque as pessoas pensando somente no seu umbigo e não olhando, não analisando essas questões de forma mais crítica, né, é uma moeda de troca em relação ao voto. E eu gostaria de que, seguindo nessa toada a respeito do inchaço do governo, sobre ações do governo em relação ao setor primário, vou dar a palavra aqui ao Edson. O que tu visualiza dessas questões? Nós falamos já um pouco sobre o papel da securitização, o enfraquecimento talvez do movimento por conta de uma falta de um movimento maior por parte dos governantes em reconhecer essas questões da importância da securitização para a manutenção das atividades do setor primário. Mas como é que tu vê isso enquanto cidadão, enquanto produtor rural, enquanto brasileiro, e talvez todos que sentam a essa mesa, eu acredito que fazem a sua parte para que a gente tenha um país próspero, para que a gente tenha um país que pujante novamente. Mas como é que tu vê isso aí? É uma questão bem grande que você abordou, né? É um tema grande. A questão política. Eu, como produtor rural, vejo da seguinte forma, que não tem nós visto como a economia primária, que é quem gera o início, que é que vai desenvolver o setor do comércio, o setor das fábricas, questão do inchaço das contas públicas, dinheiro mal administrado, não priorizam o que seria necessário ser feito, que desde o agro, que nós, como estamos mais desmotivados um pouco, nós não estamos desmotivados, nós paramos com as mobilizações, nós continuamos brigando pela nossa pauta e pela nossa questão, e vamos continuar brigando até o fim, até que seja solucionado. Ou que que termine o agro, que elimine o setor primário, daí nós vamos virar Bolsa Família, porque é o que nos resta. Esse é o meu pensamento do que está acontecendo no momento. Penso que é por aí. É uma alegria, Edson Tovar, só comentar ali, o Tovar entrou agora, né? Quevedência também, né? Plantador de Quevedo, tu é natural de que cidade? Augusto Pestana. Augusto Pestana, perto de Juí. Me criei no ar. Joia, tem uma lavoura lá em Joia. Então dizer assim, ó, isso aí, por exemplo, assim, não te preocupa com isso, que vai chegar com esse gasto público desenfreado. A crise é sempre originária do Estado, sempre. Não é 99%, é 100%. Primeiro, falha, gasto público desenfreado. Segundo, assistencialismo. Quarta, investir no que não frutifica. E a agricultura frutifica. Então nós temos que ficar com o fruto, plantar que nem eu disse do trigo. Se tu não colhe 60, 80, Lucas, tu viu? E tu concordou com isso aí? Colhe 40. Nós botamos sem adubo, nós tinha a própria semente, a R$70 vender para a indústria 60 quilos, a 50, 7 vezes 3, 21. 200 pila. O saco da aveia estava 100. Nós vendemos aveia e plantamos mais trigo. Aí o trigo, tu planta com o trigo teu.
e faz um tratamento de semente para não pegar fungo, e 2, aplicação aérea, talvez 3, conforme corre o clima, até 2, e tu bota uma ureia, né? Tentei o preço, aí a tua moeda é o trigo, é o soja, e tu fica com a tua moeda, eles vão ter que comer. Então tu produz com custo barato e não precisa pensar no dinheiro. O dinheiro vem por conta. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro foge. Só que o produtor foi orientado a pensar no dinheiro. E ele tem que pensar na comida. No dinheiro dele é o grão dele. E aí quando esses caras que estão no assistencialismo, que vão fazer concurso público, vai ficar, tu não é concursado público, né? Não. Ainda bem, te salvou dessa. Porque não, nada contra. É uma profissão Com certeza, só que os caras, as crianças, os adolescentes já são induzidos a isso. Sim. Eu falei que A narrativa que vem sendo implementada há 30, 40 anos. que nem estava né? o Olimar aqui, funcionário público, um cara de respeito lá do ICMS, setor de obras, vice-prefeito agora, mas não é que eu estou fazendo a crítica a ele, é o sistema que é induzido já na Universidade Federal a ser ideologia partidária e ser já induzido a funcionário público. Não vai ter como pagar. Em 2027 não tem como pagar Bolsa Família e nem os aposentados do INSS. E aí, se tu pensar assim, quem planta, ficar plantando teu soja, teu trigo, vai ter que comer farinha, vai ter que comer bolacha, vai ter que comer o biscoito, o pão. Então sempre vai ter. Só que nós temos que conscientizar. O teu negócio, tu vai trocar teu carro, que diz não tem dinheiro para botar diesel, agora é dificuldade. Mas tem que fazer a cultura disso aí. Tu tem que fazer o teu produto, bota na cooperativa, na cerealista, um lugar e senta em cima do produto. Eles vão ter que comprar para comer. É isso que o produtor tem. Só que o produtor de arroz agora, se cada um reduz 30% e planta 70%, se o cara planta 100 hectares, planta 70%, o cara que planta 1.000, planta 700%. Né? E fazer isso aí, quem planta 500, planta 350. Mas só que o cara pensa assim, pô, o cara diminuiu de 1.000 para 700, eu vou plantar 100, eu vou plantar 200 então. Já o outro isso tem que ser consciente. E aí tem o produto. E para te ver que o governo é tão desorientado, mas tão desorientado, que quando deu enchente, primeira coisa é importar arroz. Para eles ganhar a propina em cima. Né? E talvez inocência, o cara lá, o que diz assim, Dom Pedro II não era uma pessoa ruim. Quando eu estava contando no outro bloco que tu não ouviu, mas tu assista o Imperador e o Rei, sim. Por exemplo, ele ficou assim, na despedida, quando ele foi lá dizer que ele ia trabalhar para pagar as contas, que não ia ter tempo mais para fazer o que ele estava fazendo, o Imperador viu que ele perdeu um baita cara de ter se aliado. Então o governo vai perder um baita cara que é para se aliar ao produtor. Nós estávamos conversando antes aí. Concordo. O arroz, estão falando arroz a 50 pila ano que vem, né? Aí tem essa promessa aí de os Estados Unidos e China fechar o acordo comercial. Se eles fechar o acordo comercial, nosso soja fica lá embaixo. E ainda estava comentando, tem um zoom ali que o nosso presidente aí não vai poder concorrer à eleição, próxima eleição, porque o Lula, por causa que ele tem aquele problema na cabeça e não pode voar. Se isso realmente acontecer, como estão falando, o dólar cai lá embaixo. Já está em 5,40, o menor preço. 5,29 hoje. 5,29, e diz que vem a 4 e pouco. Aí o nosso soja vem 80, 90 pila. Nós com conta de soja 180, 150, 200 reais, vamos pagar a conta, essa dívida acumulada aí com soja de 80, 90 reais. Quando? Arroz a 50 pila. E aí eu te pergunto, Lucas, os caras que estão melhor, tem um cara que veio hoje e disse que comprou adubo a 160 e poucos. Os caras que estão melhor vão acabar ficando mal também. Porque vai ver todo mundo. Vai todo mundo. A economia é muito instável. Agora eu pensei, os fumos estão bem. Não está bem. Um cara me disse que os fumos estão bem. Não está bem, porque o 30%, 40% do mercado de fumo é para os Estados Unidos. E com o tarifaço do Trump, sim, vai ficar ruim. Santa Cruz, que era uma cidade próspera, que estava crescendo, já deu um baque. Aí eles estão para o Chile, mas o Chile não vai suprir todo o mercado. Se o produtor que planta 50 mil tem que plantar 40, o que planta 100 mil pés planta 80, senão vai ter fumo sobrando, cai o preço. É o rei da oferta e procura. Mas nós temos que manter unido, não para ir no banco. O banco, quando tu precisa atrás, eles botam um monte de empecilho, que nem a Viviane falou ali, não tem terra, que planta só arrendatário, você... Também. O banco é bom para sentar. E daí o que acontece assim, quando você vai atrás do banco, tem que ir negociar e fazer a planta o custo barato. Então isso aí o que serve? Todos os forjados na guerra cresceram, e isso aí vai dar uma baita mudança para a agricultura, só que vai ser sofrido. Por que acontece que eu dei Irineu Evangelista de Souza, porque eu falei,
Ele estava tirando leite com 5 anos, você perdeu, mas depois tu assiste o filme. Eu vou contar só as passagens. Ele estava tirando leite e veio o pai dele, estava tropeando gado, ali em Arroio Grande, um gaúcho, esse que fundou o Banco do Brasil, vem vindo no cavalo, ele deitado assim no cavalo, amarrado, e 3 cavaleiros, 4 juntos. Mãe, o pai vem vindo, quando viu, o pai dele é morto. Aí ele se apavorou. Ficou 2 anos e foi levado para o Rio de Janeiro com 7 anos, para um tio dele. No tráfico de escravo, ele pegava o escravo, tirava a máscara para o cara comer. Com um português, ele trabalhando ali, ele aprendeu a ser contador, administrador, fez faculdade de administração. Então o que acontece? Ele disse, pô, Valentim, eu nunca vou ter um escravo na minha vida. E ele pegou, quando ele fez a fundação, né? Era a Terra de Areia, não sei o nome da fundação, que fez a navegação do Rio Amazonas, ele fez um estaleiro, fez 80. Ele pegou e disse: de agora em diante, quem trabalhar comigo vai ter salário. Não vai ser escravo. Os caras trabalhavam com vontade. Então hoje, o que eles estão fazendo com essa Bolsa Família? Fazer os caras de escravo. Escravo, troca de voto. O Mardoni fala tanto do banco. Aí, quanto tempo a gente vem falando pro produtor? Tu teve a perca de safra, perdeu tua safra, tu não conseguiu pagar, tu tem o direito de ir lá alongar tua dívida pelo MCR, né? Tu vai manter, se tu tem um Pronaf a juros de 4, 5%, tu vai alongar lá 3, 4, 5 anos, mantendo a taxa de juros. Tu vai em certos bancos aí o que acontece? Não, tu não pode, o banco nem sabe o que significa. Se tu não pegar o produtor o produtor é desinformado, ele sabe produzir, sabe plantar. Se tu não pegar um advogado, ir lá e botar o banco na justiça e fazer o banco cumprir o que manda o MCR, o banco não cumpre. E ali tu vai lá, faz uma CPR de 30%, 40% ao ano, isso aí se torna um bolo de neve e nunca mais consegue pagar. E o Lucas, eu te digo assim, e não é assim, os caras do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é para ser o chefão do... E é o melhor que tem, é o melhor que tem. Tem que dizer a verdade. Só que assim, eles têm que apresentar resultado. Então os funcionários estão lá, a gente tem que entender. Eu fui em Porto Alegre, com muito orgulho, foi da região aqui 2, né? Que é o Eduardo, que é o da regional toda aqui, e o outro Passo Fundo. São 2 regional que tem no estado. Aí estava o chefe lá de Porto Alegre e o vice-presidente de Brasília. Teve a Expo Inter, vocês estavam lá no protesto, foi na quinta de noite lá. E aí faz assim, por exemplo, eles têm uma política, mas eles têm que cumprir o que vem. Vem a medida provisória, eles vão cumprir a medida provisória. Só que os caras, eles têm coisas que eles não podem fazer. Vem aquela... E eles têm o seguinte, se eles fizerem fora daquela alçada, eles vão ser penalizados. Então funciona daí. Só que o que tem? Tem que pegar, acertar, e até é bom, se o juro não for compatível, não pegar. O Lucas vem assim, ele é arrendatário. Dá um exemplo, Tovar, você é arrendatário. Daí fazer assim, soja 132, 133. Agora vai baixar por causa desse dólar, mas vamos supor, esses dias nós fizemos um contrato a 143, pagar 132, 131, vamos supor, para o produtor, na troca. Fazer lá com a CJ, Cargill, Cofco, 143, paga 131 para o produtor. Aí o que acontece? 131. Faz o produto, terra arrendada, pega a assinatura do arrendatário concordando, 20 sacos por hectare. 20 sacos por hectare. Terra própria, 30. Mas aí tu pega 100 hectares, tem direito a 2.000 sacos. 2.000 sacos de soja para fazer a CPR, que é o que o Mato Grosso faz. E faz um seguro particular, acha uma seguradora e faz metade da área. Tu tem que se garantir com as tuas forças. E isso aí que vai fazer. Porque depender aí do banco, quando normalizar, que começar a sair dinheiro e os caras pagar, porque o que acontece? Principalmente o Banco do Brasil tem em outros estados, até recebeu. Sim. Mas o Banrisul, que é só aqui, eles esperavam receber para emprestar de novo. Como o pessoal não paga, eles não têm dinheiro para emprestar de novo. E o governo gastando, aumentando a dívida pública, o gasto público, e eles são o principal tomador de dinheiro. Isso aí que a gente tem que se conscientizar. Quando precisa dinheiro, surgiu um dinheiro hoje, a 5%, o banco vai lá, pá. E quando deu aquela administração da primeiro mandato, a nível mundial o Brasil estava bem, Rafael, a nível mundial. Então vinha dinheiro jubilado, botaram na Venezuela, Cuba, Angola, e aí que foi o erro. Aquilo ali tinha que ter incentivado a indústria nossa para industrializar mais, fazer mais etanol, que é energia limpa, que não polui. Aí essas usinas de etanol agora, com etanol de milho, tu planta milho, faz rotação, aí tu fazer mais barragem, botar irrigação. Agora até tu fazer um projeto numa crise dessa para botar o pivô, tem que botar pivô, mas como é que o produtor vai conseguir recurso? Aí falam do ABC, antigo ABC, agora Renovagro, por exemplo, se não tem recurso, tu fazer o Renovagro, se fosse assim, securitizaram a dívida, não deu, 5 anos, 6 anos, 7 anos, não deu mais, na medida provisória. Aí tu faz para 8 anos, um Renovagro, tu pega 1 milhão, por exemplo, uma lavoura que tu tem 300 hectares lá, 300, ou 400 hectares, pega 1 milhão para calcário e adubo, tu corrige o solo, tu tendo a semente, tu faz a lavoura, tu vai pagar 20%, 15% por ano.
Sim. Se eu fizer em 6 anos, aí tu se solidifica de novo e paga juro. Mas aí que entra, os caras acham que a agricultura... E aí entra a inveja, que eu digo assim, o Lucas comprou um carro. Aí vem a visita, o Lucas tá roubando. Comprou um carro. E eles não têm orgulho do cara tá bem. O cara comprou, tá bem, né, Lucas? Eu falei bastante pra tu. Mas é que nem tu fala, como é que o produtor vai pegar esse dinheiro, Renovagro, qualquer outro recurso, nem o Plano Safra o produtor não tá conseguindo pegar, porque tá endividado, como nem tu disse, não é só a questão do banco não conseguir emprestar porque não recebeu. Se o produtor tá com o CPF estourado, tá com o limite estourado, como é que o banco vai emprestar? E os bancos, tanto é que tá aí os dados, 30%, 40% dos produtores no Rio Grande do Sul vão conseguir acessar o Plano Safra, o resto vão plantar como? Agora isso tu diga assim, os dados Lucas, do próprio banco. Você é um líder. O Tovar é um líder. Vocês acham a solução. Eu tenho certeza que vocês acham. Se não der com o banco, não deu com o banco. Tem outro banco, não deu com outro banco. Vão fazer com o quê? Faz com a firma uma CPR, vai lá, pega a assinatura, vai lá, corre atrás e faz. Eu, em 95, eu estava começando a plantar, sofri, arrumava valista para poder plantar. Então, tudo isso aí. Eu enfrentei tudo isso aí em 95, a outra securitização que deu. Mas eu digo para vocês, o segredo vai achar a saída. Sempre acha. Sempre acha. O líder, ele já nasce com isso aí no sangue. Ele vai achar aqui, ali e vai conseguir fazer. Só que não adianta você querer levar quem não quer junto. Tu vai dar a mão para ele vai te puxar. Então, o que pensa para vocês? Vocês vão fazer o que vocês podem, mas vão pensando em vocês para ajudar as coisas e vão sempre ajudando os outros. Mas tem pessoas que não querem, às vezes, ser ajudadas. E tem gente que quer que continue assim para continuar a ver a classe média terminar e ficar só os bem ricos e os bem pobres, que é o que acontece nesses países de ditadura. Tem tudo isso. E, como você falou... Eu, o Lucas e mais você que também é produtor, mas uns produtores que estão à frente e têm mais informações e que vão achar a solução. Vamos plantar de forma com baixa tecnologia, vai ser plantado de um jeito ou de outro, como eu digo, a gente vai plantar. Mas muito produtor vai ficar pelo caminho, vai ser ceifado agora nessa primeira safra aqui já, né, Lucas? Com certeza, exatamente. Né? Desculpa. Muita gente já não vai plantar essa safra. Aqui mesmo, São Gabriel... Aqui em 15 mil hectares foi feito um levantamento só ali na minha região ali. Que é desse tamanho ali, né? 15 mil hectares que não vão ser plantados. Não vão ser plantados porque não tem quem plante. Os proprietários das áreas estão correndo atrás de arrendatário, baixando o arrendamento e não... Agora, Tovar, o que tem que fazer? É a hora de entrar com 20% sobre o que colhe. Se o Lucas colheu 20, ele vai pagar 4 sacos. E o produtor, uma vez, era 4 sacos Quevedos. Eu sou para Quevedos, era 4 sacos na volta lá, há 20 anos atrás. E aí Quevedos, todos os anos, começou a subir 3 mil hectares, mais 3,5, mais 4, hoje tem 40 e poucos mil hectares. É isso aí. Então, assim, vai ser agora a coisa. O proprietário ligou, uma proprietária de 1.200 hectares, eu faço até uma parceria. Eu arrumo a semente, arrumo o adubo, repartimos, tu entra com a terra, eu entro com as máquinas, planto, colhe, parceria. Mas aí vai arriscar. Vai arriscar. Vai ter que arriscar junto. Vai ter que correr risco junto. É o que tem que ser feito. Ou se não deixa mas as coisas vão se ajeitar. E ele vai ficar com a terra parada, ele não vai ter pastagem. Com porque certeza. tu que é da pecuária, Rafael. Por exemplo, se não botar o soja, não corrigir com calcário, a pastagem não vem. E sem capinar, vai virar tudo em capim, vai virar em uva. Pelo Brasil inteiro, isso eu teve, por exemplo, dos estados do Brasil, andei, e sempre quando a gente viaja, vou lá para descansar. Sempre tu tem que procurar o teu negócio. Se tu vai viajar no exterior, não, eu vou lá para descansar. Se é agricultura, fui para ver quanto o trigo produz. Ali, por exemplo, no Dourados, eu fui a 96, 94, aqueles boi arrastando a barriga no pasto, aquela braquiária, aquele tamanho, como é que os boi magros? Porque não tem nutriente. O boi enche a barriga, mas não tem cálcio, então agora o calcário vai o cálcio, aí vai o adubo com enxofre, as terras estão deficientes, o potássio tu semeia por cima, vai. Quando decair a produtividade, aqueles que arrendam ano aberto, que botam, vão sentir. Vão sentir a diminuição, eles vão perder junto. Aí eles vão querer entrar junto para ajudar a corrigir essas terras, porque está difícil para botar o fertilizante. Fertilizante no risco e sem seguro, sem nada, é uma usina a céu aberto a lavoura. E a gente tem que se conscientizar isso. E vocês, como estão na liderança, não é que a gente está dizendo que não, sendo pessimista, que não vai sair. Mas a gente já sabe que o governo não tem nem para ele, vai ajudar os outros. Vocês estão à míngua já. E o pouco que ele tem, ele vai usar para fazer campanha no que vem. Claro que sim. Usar para dar mais bujão de gás, né? É por aí. Olha o gás.
É brabo, é brabo. Gente, já caminhando para o fim do nosso programa, como é de praxe no programa Campo Afora, a gente sempre dá a palavra ao convidado para que ele deixe uma mensagem para o nosso telespectador daquilo que ele, enfim, né, normalmente é uma mensagem de esperança, uma mensagem de algo bom, mas também pode ser uma crítica, né? Não há uma determinação em relação a essa mensagem final. Então, começar pelo Mardônio. Mardônio, qual seria a tua mensagem? Deixa o Lucas. Por último ou por primeiro? Deixa por primeiro, Lucas. Por primeiro, então. Lucas Londero Schaefer, qual é a tua mensagem, Lucas, para o nosso telespectador? Olha, como diz o Mardoni ali, tempos difíceis criam homens e mulheres fortes, né? Então a gente, nem tudo é perder as esperanças da crise que a gente está enfrentando aí, tem o lado bom e o lado ruim da situação, e a gente tem que saber tirar proveito de ambos os lados aí. É na crise que a gente acha outros negócios e maneiras de sair dela, então que isso venha não só para tirar muita gente da jogada aí, do ceifar, como diz o Tovar aqui da atividade, mas que sim achar meios de a gente permanecer por mais prazo, não se endividar, achar soluções, enfim, que há maneira sim, só a gente não pode perder esperança. A questão da securitização não vai sair com esse governo, vai sair, o que a gente está vendo é um alongamento paliativo, empurrando com a barriga. Eu vejo assim que vai estourar em 2027, não só, hoje a dívida está muito em cima do produtor de soja, em 2027 a gente vai ganhar o reforço, lamentavelmente, mas é a verdade do produtor do arroz também, com o arroz do jeito que está, e daqui a pouco a gente vai ver o gado também caindo o preço, porque se o soja está ruim, o arroz está ruim, onde o produtor vai ir? Vai para o gado, aí vai cair o preço do gado também. Então em 2027 a gente está vendo aí, falando com o pessoal de economistas e outro pessoal desse ramo aí, que vai ser um ano ruim para a agricultura. Então vai estourar a dívida do produtor de soja, vai estourar a questão do arroz aí a baixo preço e com certeza o gado também. E é nesse momento que a gente precisa estar todo mundo junto para enfrentar essa crise aí e não querer um furar o zóio do outro. É mais ou menos isso aí, né? Perfeito. Edson Tovar, qual seria a tua mensagem final para o nosso telespectador? Seria mais ou menos na mesma linha do Lucas, que na guerra é que se conhece pessoas que lutam e que vão à frente e vão brigar. Estamos brigando pela securitização, não estamos tendo sucesso, vamos continuar lutando e vai ser mais adiante, como o Lucas falou, daí nós vamos em 2027, vamos ter reforço, infelizmente, do pessoal da cidade também, que daí recém vai chegar o reflexo até eles, o que nós já temos sentido na pele, porque nós faz 4 anos que estamos sem salário mínimo, sem salário, aí e a questão a perspectiva é essa que temos, esperança sempre se tem, e quem luta, a esperança é a última que morre, e vamos lutando até que conseguimos os nossos ideais. Perfeito. E o Mardônio Feigolo? Rafael, que alegria a gente aí, o pessoal do movimento aí, que puxam à frente, junto com outros tantos, né? Várias pessoas que estão aí, mas o que eu digo assim, sempre foi isso aí. Quando deu a crise do café foi assim, o tempo da escravidão veio, dos navios negreiros que vinham, né, da África, deu a febre amarela, fazendas inteiras, começou a dar a febre amarela e morrer, então o fazendeiro desesperado, tem gente se tirar a vida, fazendeiro que deu, por isso que eu disse para vocês assistir esse filme, a crise começou a agricultura, e aí o cara entregar a fazenda tudo, porque ele perdeu os funcionários que tinha, né, e aí não tinha como tocar, a cana-de-açúcar, o café passou por isso, agora está faltando, só que assim, o que eu digo, vocês que são o líder sempre acham uma solução, ele sempre vai achar para ele plantar, e tem que pensar que a sua moeda não é dinheiro, a sua moeda é soja, é trigo, é aveia, né? É gado, se o cara cria gado, então sempre vai fazer aí. Tu tem a tua comida e para outros alimentar outros, mas tu vai alimentar outros quando tu quiser, tu vai vender quando tu quiser e quando tu achar que é o preço justo. Então nós vamos vender pelo preço justo. Então eu digo assim, quando deu o desespero que quiseram estragar com a vida dele, do Irineu Evangelista, o que acontece? Todo mundo queria comprar a libra esterlina e ele disse, então vou fazer o seguinte, ele botou, mas tá louco, nós estamos botando 40% de todo o nosso capital, o contador disse,
ele disse, vamos botar. Os caras iam, trocavam o conto de réis por libra. E ele disse, vamos botar mais 40, tá louco? Botou mais 40. Dali uns tempos, passou assim, aí que ele ficou rico. Diz assim, o povo vai comprar no mercado e o pessoal não aceita libra esterlina. Agora é a hora de nós vender. Por um preço justo também. Então, um cara muito justo. E pessoa justa e correta não prospera no Brasil. Espero que consiga prosperar de agora em diante. Então, o que eu digo assim, ó, aqui o teto de Santa Maria, aqui do Diário de Santa Maria, eu canto verso tendo o teto por meu abrigo. Quem conta o sonho, fala a verdade, não merece castigo. Eu digo para vocês da securitização, podem contar comigo. Muito obrigado. Então, finalizamos mais um programa Campo Afora. Né? Fica aqui essa mensagem de alento, da certeza de que o agronegócio é um setor pujante e que dias melhores virão. Voltamos num próximo programa trazendo questões atinentes ao setor primário da agricultura. A saúde do seu motor pode definir o sucesso do seu negócio. E para cuidar bem do seu veículo a diesel, a Oneide Diesel Center está ao seu lado. Aqui garantimos que seu veículo esteja sempre pronto para rodar, para que você não precise perder tempo e nem dinheiro. Com mais de 20 anos de experiência, oferecemos mão de obra especializada, atendimento rápido e confiável, segurança e as melhores peças do mercado. E o melhor, somos parceiro Bosch. Isso traz mais tecnologia e confiança para cada serviço. Aqui nós trabalhamos com injeção eletrônica e mecânica, diagnóstico de motores, vendas de turbinas e muito mais. E se precisar, buscamos um motor na sua propriedade, arrumamos e devolvemos prontos para rodar. Seu motor merece um melhor cuidado e o melhor cuidado é o Oneide Diesel Center. Venha nos visitar e descubra como podemos manter seu motor sempre em movimento. Afinal, o Oneide Diesel Center é energia que movimenta. Estamos te esperando. Marque seu diagnóstico agora ou venha nos visitar. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine.